eu vou entender, porque o Espírito Santo consola a gente, né, Consola. Nani? E de batalha você entende, né, amiga? Ô, Jesus! E passei por algumas, amiga, você sabe, né? E aí eu gostaria que você trouxesse uma palavra, compartilhasse conosco. Como diz o Compartilhar. pastor Jabes, ele fala assim: o microfone é seu. O microfone é Ai, seu. Você sabe Jesus! por quê? Muitas mulheres que estão aqui, homens também, eles, pelo menos eu, quando eu ouço uma amiga diz, uau, ela venceu, eu também posso Isso vencer. aí, isso aí, isso aí. Qual foi as armas que ela usou? A oração, o poder de Deus. Ela teve equilíbrio. Olha o que Deus fez na vida dela. Isso me inspira. Isso é como se É fosse sim. combustível para eu continuar. Isso funciona comigo. Um combustível, um Comigo ar. também, comigo também. Quando eu olho assim, poxa, ele sobreviveu a isso. Inclusive, né, Nani, o Senhor não nos dá prova, a gente nunca pode esquecer disso. Ó, Não nos dá prova que a gente não possa suportar. olha Quando aí. a gente não pode esquecer disso. Quando você pensa assim, eu não mereço isso, não pensa assim, por quê? Por quê? O que que o senhor O quer? propósito Qual disso. o propósito? E que o nome do Senhor seja glorificado. Não importa quando, mas que o nome dele seja glorificado. E o meu processo foi assim, eu sofri, pastora, você sabe que assim, num ano, eu tive um ano muito terrível na minha vida, porque em maio desse ano, não foi esse ano agora não, foi 2013. Em maio eu perdi meu pai, em setembro eu me separei. Jesus. Não, em janeiro, meu esposo foi consagrado a pastor desse ano. Em janeiro, em maio, meu pai faleceu. Em setembro, eu me separei. Você sabe que a dor da morte do meu pai é isso que eu estava te falando. Eu ficava assim, meu Deus, será que eu sou tão insensível assim? Porque eu sofri muito mais com a minha separação, com as dores que eu estava sofrendo no casamento, do que com a morte do Com meu pai. certeza. Sabe? Aí eu ficava assim, gente, eu não tô, eu sofri muito com meu pai. Meu pai era um homem forte, meu pai era jovem, assim, eu era apaixonada do meu pai e foi uma morte repentina, foi um acidente. Eu sofri muito, mas assim, não foi a dor que eu senti com o processo da Da separação, separação. das lutas do meu casamento. Porque hoje eu entendo isso. Na morte, o Espírito Santo vem e nos consola. A gente sabe que é vontade de Deus. Agora, aquilo que está acontecendo, que não é vontade, você sabe, que não é vontade de Deus, que está entristecendo o Espírito Santo, nos dói muito mais. Hoje, depois eu entendi isso. Porque quando meu pai foi, eu sofri, o Espírito Santo veio e me consolou. E eu estava passando por esse processo. Eu passei por um processo de traição. Sim, são dores que eu compartilho dessa dor, que eu entendo bem essa dor. E eu falo que tem dores que só entende, que só quem E só passa quem por está com ela. o pezinho no sapato pode falar É, da dor. E tem outra. A gente fala assim, se é comigo. Já falou isso antes? já, Se já. é comigo. É que Como eu falava isso? na hora, eu falo assim, sabe, né? Ou algumas dores têm o poder de nos descodificar. Foi isso que aconteceu. Surgiu uma outra Lília. Uma Lília que eu não conhecia nesse processo. Por quê? Não foi uma vez. Entendeu? E a gente tinha uma carreira, a gente cantava junto, inclusive vai sair um livro. Vai sair um livro Aleluia! dessa Glória a história. Deus. Porque eu me vi nessa situação. Peguei. Aí a gente cantava junto, a gente era uma dupla, né? E eu falei, meu Deus, o que é que eu faço agora? Aí ele pediu perdão, falou que não vou fazer mais, aquela coisa, eu perdoei, vai ficar só entre nós, papapá, abafei. Tá, mas não aconteceu, não foi o que eu esperava, aconteceu de novo. E eu tava começando a ficar num processo que eu parecia que eu tava doida. Olha Parecia aí. que eu tava enlouquecendo, porque eu desconfiava de tudo, aquela coisa. É horrível, um sentimento horrível, horrível. Porque você desconfia de tudo, mas na verdade, que eu ficava assim, como pode? Ele é crente, ele é um homem de Deus e tá fazendo isso? Não, isso é coisa da minha cabeça. E não era coisa da minha cabeça. Aí eu ia lá, pegava, descobria, aí mostrava tal, aí perdoava. Até que chegou um dia, eu lembro que a gente fez o jejum manietando valente.
E ele foi consagrado a pastor e eu pensava, não, Deus permitiu que isso acontecesse, é porque mudou. Deus está vendo, E Deus já né? estava trabalhando, na verdade, né? Deus já E aí estava eu, trabalhando. mas então, aí eu, só que aconteceu de novo. Aí chegou o dia que eu não aguentei mais e eu tive força. O jejum me deu forças para fazer isso. A gente fazendo, a igreja inteira, a DVEC inteira, fazendo jejum, manietando valente. A gente fez o jejum durante 21 dias, foi um jejum power. E a gente entregou na quinta. Na sexta-feira eu fui pro gabinete e contei tudo pro pastor. Na época era até o pastor Christian, né? Aí eu fui pro gabinete e contei tudo. Aí o pastor Christian contou, o pastor Silas e tal. O pastor Silas disciplinou ele. E a gente continuou. Só que o pastor Silas, ele e o pastor Elisete cuidaram da gente, assim, São lindos, igual são lindos. filhos. Por isso que as ovelhas dele os defendem com unhas e dentes, porque só quem conhece o pastor Silas É sabe verdade. o homem, o coração O dessa coração. família. Não Não exatamente. existe, não existe igual. Não existe. Não, Porque é verdade. as pessoas veem o cidadão Silas, né? Aquele É, que briga por política, briga pelas nossas causas. pelas nossas Que as causas, uma pessoas se voz esquecem profética. disso, é uma voz profética que briga pelas nossas. Mas o pastor que cuida de ovelhas, gente, ele cuidou de Cheiro mim e de do ovelha ele Marquinhos, tem prazer. uma compaixão. O pastor Silas é tão sinistro. Eu sei, carioca, sou carioca, tá? Desculpa a linguajar, gente. É, né? Porque Eu a gente sou tá de falando pro mundo. Manaus. A gente tá falando pro mundo, né? Às vezes ele não repara, não, que às vezes eu falo essas coisas tão sinistras. Não, mas ele é tão extraordinário, tão espetacular, que o mesmo pastor que disciplinou meu marido foi o que consagrou a pastor, Que lindo. dirigente de uma igreja, de uma filial, porque ele conhece o Deus que ele serve, ele conhece o Deus que ele Aleluia. prega. E o Deus que ele prega é esse Deus que faz transformação. Mas voltando antes, que eu pulei e fui pro final. Então aí o pastor Silas e a pastora Elisé mandou a gente pro Moriá, mandaram a gente para psicólogo, entendeu? Mandou a gente. Eles tentaram nos ajudar de todas as maneiras. Só que enquanto a pessoa não quiser, Yes. não há interferência externa que mude. Não há. Entendeu? E o Marquinhos, ele estava com a mente cauterizada. E ele nada adiantou até que eu cheguei e falei assim: pronto, agora essa oportunidade vai ser minha. Acabou, não quero mais. Me separei dele. Aí a gente separou. Quando a gente separou, porque não que seja o caso, tem gente que não vai precisar chegar a esse ponto, mas no meu caso, precisou As chegar a dores esse de cada ponto. um, eu falo assim, a estratégia que Deus te deu, a tua caminhada, cada história. Isso é que ontem a Josane, que é da Bahia, a apóstola Josane, ela compartilhou com a gente como nós somos únicos e que Deus Isso, trata com cada isso, um de uma forma. Então, você que está isso, aqui hoje ouvindo o testemunho da Luna, ela pegue a transformação que Deus fez nela, o quanto ela lutou, isso, o quanto Deus foi com ela, porque ela poderia ter desistido, ela tinha promessa, ela tinha tudo, e diante do barco, ela falou, não, isso. Senhor, se voltar contra Deus, né? Se voltar contra. É isso. Não, nunca, nunca. Outra coisa que eu preciso deixar claro, falar aqui para muitas mulheres que acontece no processo de quem foi traída, Olha aí, entendeu? A gente começa a achar que a gente não tem valor. Mas eu quero te falar para você, mulher, o problema não está em você. O teu olha valor essa continua palavra. intacto. É igual uma nota de 100 reais que foi pisada. Se você chegar no mercado, ela vai comprar tudo que vale, vai continuar o mesmo valor. Ela foi pisada, foi cuspida, tá suja. Não interessa. O problema não está em você. O problema está no caráter do outro. Porque nada justifica isso. Ah, mas Nada, eu fiz isso. Não, nada justifica. nada justifica. Nada justifica. Ah, porque ele me traiu, eu traí porque ele traiu. Não. E outra coisa, não se suje por causa do Deus do outro. Isso, não, Não se não, suja, não pague o mal com o mal. Se não se agarre, torne faça aquilo que te feriu. isso. Se agarre com Deus, não faça justiça aos seus olhos. Entendeu? Aleluia, é Porque isso mesmo. muita gente pensa assim, ele me traiu, vou trair. Não faça, porque ele vai pagar pelos erros dele. Se Deixa ele você com não se Deus, aqui, ó, deixa calma. ele com Deus. Se você fizer também, você vai pagar também. É, Não tem jeito. Então, não se suja. exatamente. Se agarre com Deus. Se mantenha firme com o Senhor.
não se esquecendo que você continua tendo valor, que você continua sendo preciosa. E durante esse processo, veja o que possa melhorar, né? E você falou, Lilian, um ponto aqui que eu quero deixar também marcado, fundamental, porque eu compartilho da dor que você passou. Então fica mais fácil, muitas vezes, entender aquele processo de dor, né? Isso, Você falou, olha, eu isso. perdi o meu pai. Eu não tenho essa experiência, assim, do pai. Eu tenho um avô, eu perdi um avô que eu chamava de pai. Então eu entendo essa dor do luto. É. Mas eu não consigo descrever uma dor tão profunda como a dor da traição, a dor da separação. É horrível, horrível, horrível. E eu Horrível. recebo, Lilia, muitas mensagens de mulheres, de homens sobre isso, sobre esse assunto. E eu sempre, você tocou num ponto fantástico e foi fundamental. Que tem guerras que a gente não vence sozinha. A gente precisa de uma cobertura espiritual, de um Precisa, pastor, de alguém de precisa, confiança, que precisa. vai impor a mão na sua cabeça, que vai te levantar. E eu vou colocar aqui os comentários, porque é importante a gente estar. Ah, é, isso. Pode deixar isso Incomoda aí. você? Não, não Incomoda? me incomoda não, de maneira nenhuma. Eu nunca tiro, que é bom que a gente tenha um feedback. Isso. Eu só não estou conseguindo ler, mas aí você vai lendo. Que eu Tá, estou aqui se te no processo. atrapalhar, Eu te me atrapalhar perco o de. quê? Não, não me atrapalha. Eu só não consigo acompanhar. Mas você vai acompanhando aí o povo. Tá, tá. Então, E ter um aí. pastor, Aí ter você estava alguém falando para do te ponto. aconselhar, alguém para Isso, entrar na isso. brecha com você, alguém para dizer assim, eu tô aqui, te dar, porque Foi. na hora dessa situação, você não consegue pensar, raciocinar direito, Não. você se culpa, você entra em uns desespero, não é verdade? Foi sim. Foi inclusive quem me ajudou muito nesse processo de decidir conversar com o pastor foi a Raquel Malafaia. Porque ela era muito minha amiga, entendeu? A gente juntas e ela viu o meu estresse, que eu tava assim enlouquecendo, porque eu tava com aquilo sozinha, porque eu falava assim, gente, se eu falar já era, acabou. Talvez se ele se arrependesse de verdade, né? Uhum. Caiu, se arrependeu, não faz mais, talvez morresse ali, resolvia entre nós dois, né? Eu perdoava, né? Não sei, entendeu? Mas não foi o que aconteceu. Ele não. Houve É uma claro que reincidência. houve residência, entendeu? Então, e estava tendo residência até que ela falou comigo, Lili, ele é uma vida. E enquanto eu estiver poupando ele de ser tratado, não tô ajudando, eu tô prejudicando. Porque ele é uma vida, ele precisa, às vezes, quando o Senhor expõe, é por amor. Uau, olha aí. É por amor, é para tratar, não é castigo. Né? Os castigos que a gente dá nos nossos filhos é para que eles se tornem pessoas melhores. Olha Então, aí. quando o Senhor permite a exposição, é por amor, é para livrar. Porque o Senhor poderia simplesmente fulminar. Morre, vai para o inferno, praga. Mas ele não, ele vai lá, mas ele não. Vou expor para dar tempo de você mudar, se arrepender, e o meu nome ainda vai ser glorificado nisso tudo. Aleluia, glória a Deus. Gente, olha que lindo. Nós estamos falando de um assunto tão dolorido. É isso que eu quero chamar a atenção para você. É um É, assunto que essa pessoa, tanto eu quanto ela que estamos falando aqui, sorrindo. Eu olho para você, eu vejo hoje, né? Hoje. uma mulher curada, uma Ai, mulher glória a Deus. sarada, Não, uma glória a mulher que Deus. está sendo instrumento hoje e muitas vezes para quem passa na tua vida para vencer situações no altar do Senhor, vencer É, na dependência de é isso aí. Deus. Não, só o Senhor, só com o Senhor mesmo. Senão você não suporta, não aguenta. É o Senhor a força dele que nos mantém de pé. Aleluia. Então, aí o pastor Silas disciplinou ele, já era pastor. Aí ele pegou, o pastor Cláudio Duarte foi tratar dele. O pastor Cláudio pediu. O pastor Cláudio Duarte, a gente conhece ele desde quando ele era nosso professor de escola dominical na Metodista Wesleyana. Então, o Marquinho, ele tinha um relacionamento muito legal com o pastor Cláudio. O pastor Cláudio falou, pastor Sila, deixa que eu vou tratar dele. E o pastor Cláudio tratou dele, ele precisava desse tratamento. Foi tratamento de choque, sabe? Uau. Foi pesado. No livro ele vai contar detalhes. Ai, que maravilha. Vai ser Mas bênção, aí glória a foi, Deus. enquanto ele estava sendo tratado pelo pastor Cláudio, a Êxila e a Cassiane me pegaram para viajar com elas. E quando eu não estava com uma, eu estava com a outra. E isso também me ajudou muito, tá? Ficar com as pessoas certas. Porque Amigas de quando. Deus. Amiga de Amigas de Deus. Deus. Porque a mulher, quando ela sai, me separei, não tem mais marido,
Sofri pra caramba, tenho o direito de ser feliz. Acontece muito isso. Fala, Lilia, fala. Acontece muito isso. E ela vai tentar ser feliz da maneira dela. Tá machucada, tá ferida e mete manteiga. Só que se botar manteiga na queimadura, quando chegar no hospital vai raspar. Entendeu? Então, a gente tem que ter o tratamento certo, o tratamento correto, que só as pessoas cheias do Espírito Santo vão nos dar. Olha aí. Vão nos ajudar. E foi Corra para o lugar certo. Isso, mas corra mesmo. Corra, porque a bandeja vem cheia de proposta. Cheia. Deus. Cheia de proposta. Você vê, não tem muitos casos assim, que a mulher sofreu pra caramba, foi traída, separou, desgringolou. Desgringolou, ficou, se perdeu, saiu da presença de Deus. Isso, porque ela pensa, eu sofri muito, tem direito de ser feliz. Não é assim. A felicidade é só com o Senhor. Só com o Senhor. E foi fundamental, Cassiane e Eixla, né? E minha mãe também, que eu fui morar com a minha mãe também foi essencial. Mas elas, assim, ela sempre ali, Lília comigo, orando comigo, me dando as palavras certas, me botando... Fundamental. Foi fundamental para que eu não me perdesse. Porque eu poderia me perder também, sou ser humano. Sim, claro. Então, aí no momento dessa dor, se jogue. Se você já vivia no altar, viva mais no altar. Você que entrou aqui, você que está passando por esse processo de dor violenta, o segredo é... mas eu estava no altar, entra mais no altar. Mas eu estava na presença de Deus, mergulha mais na presença de Deus. Porque aí que você vai ser... É só aí que vai sustentar. Só aí que vai sustentar. Isso aí. Aí eu viajando com as meninas e o Marquinhos sendo tratado com o pastor Cláudio. Só que a gente tem uma filha, né? Tem a Sofia que... Linda. E ela canta, né? Uma gracinha, né? Ela tá cantando. Ela tem a identidade dela própria já, mas ainda ela tem vergonha. Quando eu falo, canta pra eu filmar. Ela fica com vergonha, mas vou respeitar o tempo dela. É verdade. Tem o tempinho. Mas ela sofreu muito, foi terrível, né? É terrível, Jesus, eu não conheço dor. A criança, ela estava tendo psoríase já. Os filhos sofrem muito. A gente não imagina, são marcas assim terríveis, né, na vida deles. Terríveis. E ela estava sofrendo e a gente passou nesse processo durante 1 ano. Ele lá e a gente tinha uma filha, então tinha que ter relacionamento. Né? Quando não tem filhos, aí vai um para cada canto, acabou. Mas a gente tinha que ter relacionamento. E foi até que, resumindo, mais pro finalzinho da história, um dia o Marquinhos passou, eu quase casei, me apaixonei. Gente! Me apaixonei, quase casei, olha só, nesse processo. Eu marquei, ele até brinca, né? Ele conta, quando ele conta testemunho, tem no YouTube, gente, só acontece comigo. Ele se apaixonou por um cara chamado Ricardo, e o cara ainda é alto. Ricardo. Hoje a gente ri disso tudo, né? É verdade. Mas passou. E um dia ele me chamou para jantar, o Marquinhos. E como ele é pai da minha filha, né? Eu falei assim, gente, eu tenho que ter um relacionamento bom com ele. E ele falou assim, ô Lília, vamos comer um japonês comigo? E Nani, eu vou te falar, meu coração parecia que o Senhor tinha arrancado aquele coração ferido. Arrancou e botou olha outro. Isso. Eu não sentia nada por ele, nada. Aí ele falou a palavra mágica, né? Vamos comer um japonês? Aí eu pensei, pô, japonês, adoro uma comidinha japonesa. Caro pra caramba, ele tá me chamando pra... comer japonês de graça, que oportunidade. Aí eu falei, tá bom, Marquinhos, tá bom, vamos lá. Aí quando chegou lá no jantar, ele falou assim, Lília, o pastor Cláudio disse que eu já posso casar. Eu falei, isso aí, meu filho, vai casar, vai ser feliz, cuida da tua vida. Mas cuidado com quem que tu vai casar. Olha o meu coração como tava, Nani. Meu Deus. Ah, sim, isso aí ele. Mas, Lília, eu queria casar com você. Eu falei, tá louco. Ai, Marquinhos, não dá. Marquinhos, eu sofri muito, não tem condições, eu não quero passar por isso de novo. E eu não acreditava mais, né? Até que ele chegou e falou uma palavrinha mágica. Deus, né? Foi o Espírito Santo, porque ele foi tratado de verdade. Ele quis ser tratado. Olha só que coisa linda. Ele liberou o coração dele para o Senhor tratar. E ele falou assim, Lília, faz o seguinte, você não é mulher de Deus? Aí eu falei, só. Modéstia, né? Só. Aí ele,
Então conversa com o Senhor a meu respeito. Meu Deus, que forte. Foi forte. Na hora que ele falou isso, eu fiquei assim. Aí veio o filme na minha cabeça. O que eu pensava antes de me separar. Porque eu pensava assim, quando eu me separar... Porque eu aguentei muito tempo. Então eu falava assim, o dia que eu decidir, vai ser igual uma flecha. Acabou. É para nunca mais. Não quero nem saber. Então, o dia que eu decidi, caiu minha ficha que eu não quis nem mais orar por isso. Tipo assim, que se lasque, não quero saber da vida dele. Meu Eu não quis Deus. mais orar por isso. Eu pensei, quando eu me separar, ele é página virada da minha vida. Quando ele falou, conversa com Deus ao meu respeito, caiu a minha ficha que eu não queria orar. Eu não queria orar por isso. Eu nem Olha só. queria. Por causa de quem? Do orgulho. Que é um sentimento que não vem de Deus. O orgulho grita. Eu falei, tá Grita. louco? Se eu orar e Deus falar que eu tenho que voltar para ele, Deus me livre! Que vergonha, pensa, depois disso tudo. Depois que já aprontou. Depois tudo que e outra, eu falei, acabei falando demais, porque o pessoal pergunta, separou por quê? Aí eu abri o bocão. Aí tem coisas que eu até me arrependo. Não fale demais. Não fale demais. A palavra no tempo certo, ela é preciosa. Isso aí. E tem coisas que não tem necessidade de falar. Acabou, acabou. O É Senhor isso. mostra, entendeu? E eu queria me justificar, então falei demais. Aí quando ele falou isso, fala com Deus a meu respeito. Falei, meu Deus, só que eu tava orando o Senhor para achar a pessoa certa, porque eu queria recomeçar a minha vida. Mas eu não queria errar. Eu tinha que orar isso. Eu tinha que orar isso, porque eu não queria errar. Aí eu lembro como se fosse hoje, Nani. Eu orando, eu não queria orar, nem queria orar. Só que eu converso com o Senhor assim. Ele conhece a gente mais do que a gente mesmo. Então, não adianta a gente tentar enganar, fazer oração bonita, enfeitada, porque ele sabe a oração que está saindo do coração. E eu falei com ele exatamente assim, eu falei, Senhor, olha só, o senhor sabe que eu não quero mais, o senhor sabe. Quase pedindo, queira também não, por favor. Quase falando para ele. Quase pedindo, quase fazer esse pedido. Queira não, senhor, queira não, porque eu não quero mais. Aí o senhor sabe, né, que eu não quero Marquinhos mais, né? O senhor sabe. Olha a oração. Mas o senhor sabe também que eu quero recomeçar minha vida e eu não quero errar. Eu Olha que tenho te, precioso eu isso, tenho te não errar. pedido, eu tenho te pedido, Senhor, para mandar a pessoa certa. Porque eu estava orando isso. Eu tenho te pedido isso. Aí eu, Senhor, mas se é o Marquinhos, Nani, foi difícil de falar. Eu lembro que eu orava, a lágrima descendo assim, sabe aquela coisa assim, igual o filho falando pro pai, se eu não vou fazer mais, sei lá, sei que a lágrima descia. Eu falei, mas se é o Marquinhos, aí eu tive que falar isso. E foi uma palavra-chave. Eu falei, se é ele, eu libero meu coração para o Senhor tratar. Uau. É porque não podia mais errar de novo, né, Lília? Não podia Não. mais. É isso que muitas mulheres às vezes saem, passa pela dor do divórcio, passa pela dor da separação e vão como que viver uma vida de solteira, mas a solteira fora dos pés do Senhor no É mundo. isso, aí erra de Ainda para novo. esbalar, aí Erra de a novo. destruição vai ser maior, vai tudo. Então, Isso. às vezes casou fora da presença de Deus, Isso aí, às isso aí. vezes, né, o marido não quis mais, não quis. Glória a Deus que o Marquinhos correu atrás de você novamente. Isso, Então, cada um isso. tem a sua E eu história. voltei porque ele foi tratado, porque senão Olha aí. seria outra pessoa, né? E essa Mas ferida é muito grande. Mas o Senhor, Ele restaura, Ele cura, Ele cuida, Ele sara as nossas feridas, Ele cuida. Eu creio assim, o Senhor cuida. tratando pessoalmente. E ele é Então, educado, ele não impõe, ele não impõe. Quando eu disse, Senhor, eu toma a chave do coração, eu libero meu coração para o Senhor uau, tratar. uau. Nani, Toma o foi, trono do meu coração. foi dentro de uma semana. Eu lembro que foi uma semana. Dentro de uma semana. Quando eu falei isso, foi assim, a palavra, o Espírito Santo que me conduziu a falar isso, né? O Senhor pegou aquele coração, tirou e botou outro. Aí eu voltei a sentir saudade dele. Aí ele me mandando mensagem por causa de Sofia.
Aí eu falei, Marquinhos, nem eu tô entendendo o que eu tô sentindo, mas eu tô sentindo sua falta. E foi voltando o sentimento, foi voltando o sentimento. A gente casou de novo, o pastor Silas Aleluia. orou as nossas alianças na igreja com maior alegria, sorrisão no rosto, falando, Satanás tentou acabar com essa família, mas ele foi envergonhado porque eles estão aqui hoje, juntos Aleluia. novamente. Aleluia. E o que eu falei, o pastor Silas é tão homem de Deus que ele viu, conheceu todo o nosso processo, restaurou o Marquinhos e hoje deu a Advec Taboraí para ele dirigir. E Coisa hoje meu linda, marido é coisa um linda. novo homem. É claro que eu também mudei muitas coisas, porque a gente também não pode só olhar para o erro do outro. A gente tem que mudar, olhar para a gente, ver o que é que eu preciso mudar, O o que que é que eu precisa de preciso, né, transformação? melhorar. A gente tem que tentar tudo, entendeu? Olhar todos os lados. E hoje a gente está aqui, né, na Advec Taboraí, graças a Deus. Com esse sorriso, com tanta experiência. E eu quero deixar aqui uma palavra também para você que está aqui, como foi colocado assim, quem passa pela dor de uma traição, ela precisa de muita ajuda, principalmente do seu pastor, da sua pastora, Isso. de amigos de oração. Segundo, realmente Deus abomina e odeia o divórcio. Isso aí, isso E aí, isso quem aí. passa por um divórcio nunca deseja, eu falo que a dor da Não, morte é horrível, horrível, não horrível, horrível. deseja para ninguém. Horrível. Mas Deus também, ele odeia o divórcio, ele não odeia o divorciado. Há esperança É... para você. O seu Ah, caso, vá atrás procure, mas aos pés do Senhor, porque o Senhor tem poder de te restituir, o Senhor tem poder de te restaurar. É uma tem dor que só o Senhor pode só o Senhor. tratar. Só o Isso Senhor pode aí, tratar. tem que procurar o remédio certo. Só Deus tem o remédio. Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus. Não é o Rivotril, É, é não verdade. está nas baladas, não está nas pessoas erradas. O remédio está em Deus, em Deus. É em Deus. É uma dor terrível, eu falo, uma dor que dilacera, é uma dor que. É um luto, como você falou, olha, do meu pai, é um luto constante, é uma coisa assim que É, você pergunta onde eu errei, é aonde. E você isso, isso. coloca assim, se eu não tivesse tanto na igreja, se eu não tivesse tanto Isso, no. Se eu não isso. tivesse me Não dedicando, se eu tem cuidasse. explicação e não Não tem o tem consolo do explicação. Espírito Santo. Que o luto, Exatamente. com a morte dos, né, a morte, né, quando o Senhor leva alguém, o Espírito Santo está ali nos consola. Agora, aquilo que você sabe que não é vontade do Senhor, aquilo que você sabe que não está no plano de Deus, é uma dor assim que não tem remédio. Eu lembro, Nani, que eu cheguei, que tinha dias que eu sentia, era uma dor na alma, que eu ia para a praia gritar. Eu ia gritar, era gritar de dor. Eu gritava de dor. E uma coisa que me aliviava muito, eu lembro nesses processos, eu lembro que eu fiz uma playlist de louvores, né? Eu botava aqueles louvores, eu sofrendo, eu sussurrava, eu não conseguia cantar. Eu sussurrava, mas aquilo ali Exatamente. ia trazendo alívio para minha alma. Eu sempre falo isso. Aquilo ali, eu sussurrava aquilo. Eu lembro que tinha aquela música do Nani, atrai o meu coração, atrai o meu coração, és tudo que eu mais quero. Foi uma música que eu botei muito nesse tempo. Eu sempre peço ali para cantar, é minha música. Essa música eu botava as músicas daEixla, Canta um mas pouquinho dessa canção, do minha amiga Nani, Nani, que eu quero que pedir também a você. Você sabe que o Instagram ele derruba a gente no tempo, né? ainda temos 15 minutos, E eu queria que você orasse essa canção, porque a canção cura. E eu falo Isso. assim, nunca ache que é drama, a dor de alguém que está passando por isso. Não, não. Porque, olha, se você me perguntar qual é a pior dor, uma dor que me levou à depressão, uma dor que dilacerou meu coração, que eu pensei sim, em suicídio e tudo isso. E glória a Deus que o Senhor me resgatou, porque Glória a Deus. você como filha de pastor, você como servindo ao altar do Senhor, cuidando de vida, de repente você se depara com a dor, com o adultério, com o divórcio, e você quer dar o fim na sua vida. Né? Quer dar o fim na sua vida. Eu pensava isso, eu falava isso para Deus, falei, Senhor, me leva, porque me leva logo, não vai ter vergonha por teu evangelho e acaba com o meu sofrimento. Eu pedi muitas vezes para o Senhor me levar durante o meu processo de dor.
Porque eu pensava em tudo. Eu falei, vai ser uma vergonha pro teu evangelho, Que pro os teu meus nome pais, aqui. pro ministério do meu Isso! Eu pai, falei, quer e as minhas saber? orações, e o monte que eu subi, e o jejum que eu fiz. Ai, Senhor, salva, Senhor, É, converte o coração dele, Senhor, olha, tudo. E é tanta coisa, né, Lili, que a gente pensa assim, agora eu vou dar o fim. Não, eu não fui é. capaz, eu Isso aí, fracassei. isso Gente, a aí. dor do fracasso de um Horrível, casamento, de um relacionamento, é uma coisa terrível. É terrível. Você terrível, se sente terrível. assim, um nada. Deus Nada, errou nada. comigo, Deus Isso errou aí, comigo isso quando ele me aí. escolheu, Deus errou comigo quando ele me ungiu pastora, Deus errou comigo. Né? Deus, É não, isso, é eu isso. não sirvo para isso. E aí, como vai ser? E aí, Deus, com aquele olhar tão de misericórdia, aleluia, É, aleluia. a Ele gente não vem imagina. sarando, Isso aí, aleluia. e ele. E a gente não imagina, a gente pensa que vai ser cambeta, né? Não, mas o Senhor dá uma alegria nova, dá uma vida nova. Assim, hoje eu vivo coisas que eu pedia lá. Hoje eu estou vivendo orações que eu pedia lá atrás, antes da Oh, separação. Espírito O que Santo, eu pedi, o Espírito homem de Deus que eu pedia, o Senhor me deu hoje. O Senhor me deu Aleluia, hoje. Jesus. O Aleluia, Senhor não aleluia. se esquece, o Senhor não se esquece das nossas orações, Orações. das nossas lágrimas. Ele colhe todas elas. E não é no nosso tempo. Ele vai jogando na terra e uma hora floresce e dá frutos. Olha só, as sementes desses frutos hoje sendo plantada em vários coraçõezinhos que estão aí na live com a gente, pastora. Muitas, Olha só. muitas mulheres passando por esse vale, passando por essa dor. E você sabe o que é lindo, Lilian? Porque hoje eu consigo falar, hoje eu Isso, consigo eu também. dizer, Ó, sabe? Porque foi um período muito difícil. Eu me vi muitas vezes sozinha, com tanta interrogação. E essas minhas amigas parceiras de oração, mulheres de Deus, as irmãs do círculo de oração, o altar, eu dormia no altar, então tanta coisa que. Então, aquilo que eu falo, você estava no altar, então mergulha mais no altar, sabe? Lá no altar tem um refúgio, no altar tem. Deus no não altar tem coloca um cura. X em você, Deus coloca a marca do sangue de Isso. Jesus sobre a É sua isso, é vida. isso. Né? Você tá. Deixa eu Pode mandar um falar. beijo aqui para a pastora Fernanda Brum, tá aqui, minha amiga. Oi, Te Fê. amo. Beijo, Fê. Eu passou Guerreira. rapidinho aqui, eu não consigo acompanhar tudo, mas eu vi aqui porque tem aquele selinho azul, aí passou aqui, aí eu Eu falei, não vi opa, a Fê, eu não vi chamou a minha Fê. atenção, tá aqui, te amo, minha amiga. Muito preciosa, me ajudou muito também. A Fernanda também é aquela amiga, gente. Eu falei isso para ela. Ela é assim. A gente tá um tempo sem ver, mas grita socorro. Ela é Se a gente linda. gritar socorro, ela brota. Nani, eu tenho um outro testemunho também com ela. Antes da separação, foi quando a médica mandou abortar a Sofia. Sério? É, porque eu estava com uma inflamação muito séria no meu útero. E a médica, eu fiz 2 laudos, um de biópsia e o beta-HCG, 2 exames. Eu entreguei os 2, minha médica de férias, a médica falou assim, a médica que estava cobrindo, a minha médica falou assim, e você está com uma inflamação, tá com uma inflamação de grau 3 e você está grávida, então a gente vai ter que abortar, porque se você levar essa gestação adiante, pode virar câncer e você perder o seu útero, você pode até morrer. Até morrer aí, eu falei assim, quê? O quê? Eu falei assim, não, você não conhece o Deus que eu sirvo. Eu lembro que a Fernanda brotou lá no hospital comigo, no outro médico. Falou, não, a gente vai em outro médico. Ela foi lá, ela foi comigo, entrou na sala, segurando a minha Uau! mão, orou Coisa comigo na linda. porta do consultório. A gente vem, Senhor, a gente quer ouvir a tua palavra, aquela que o Senhor tem para nós. E ela entrou no médico segurando a minha mão e o médico disse, não, vamos ter esse bebê, e depois a gente trata desse Aleluia. útero. E hoje Meu está aí a minha Deus. filha. A Sofia, olha É, só. Olha Sofia. só. Por isso que você tem que ter cuidado com as palavras que você recebe. Pede Gente, olha isso. confirmação de Deus. Pede. Se é outra